Aqui podemos ver Amit Goswami. Amit Goswami é um físico em termos de educação, mas que virou famoso hoje em dia por razões mais esotéricas. Especificamente, ele acha que a mecânica quântica mostra que o universo tem uma consciência. Então, de uma certa maneira, ele acha que ele consegue provar a existência de Deus. Ele não é a única pessoa que acha que a mecânica quântica prova algo. Uma pessoa com uma reputação bem melhor, uma pessoa mais inteligente e um pensador muito mais profundo, David Deutsch, pensa que a computação quântica mostra que existem universos paralelos. E, numa certa maneira, considerando que os processos na computação quântica são deduzíveis da mecânica quântica que a gente conhece desde Schrödinger, dá para dizer que David Deutsch acha que a mecânica quântica prova a existência de muitos mundos. As duas provas das duas pessoas estão baseadas na ideia que dentro da mecânica quântica tem umas implicações que o público em geral não entende. Mas vocês já conseguem ver que essas implicações são bem diferentes entre o que o Amit Goswami deduz e o David Deutsch deduz. Isso é o que eu quero discutir aqui hoje nesse episódio. Dá realmente provar algo com a mecânica quântica? E se sim, como e o que realmente dá para deduzir da mecânica quântica? E isso tem implicações para a gente? Vamos ver, e com isso eu digo bem-vindo a Massagens Cerebrais. Normalmente eu entro diretamente no tópico depois da introdução. Essa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. O tópico é um pouco mais complicado, então eu decidi explicar primeiro o que vai acontecer agora em seguida. Isso é mais como as pessoas fazem para uma palestra científica do que para um canal no YouTube, mas a gente faz isso para palestras científicas para evitar que tenha surpresas estranhas para o leitor. Então, vamos discutir o que realmente vai ser o conteúdo desse vídeo agora. Primeiro, eu vou discutir se realmente uma teoria pode provar algo. Isso é mais sobre semântica. Esse David Deutsch ou outros físicos são citados numa maneira que alguém acha que eles dizem que a teoria quântica prova algo, isso realmente faz sentido. Eu vou mostrar, eu acho que isso não faz muito sentido. Mas depois vamos dizer como funcionam teorias. Eu vou falar uma vez sobre falseabilidade. Então, sobre a ideia que uma teoria científica tem que ser falseável. E agora eu inventei um termo, provabilidade, né? Se algo é possível para provar ou não. Então, eu vou discutir a diferença entre provabilidade e falseabilidade para deixar mais claro sobre o que a gente fala quando a gente fala sobre as implicações da mecânica quântica. Então, o que a gente consegue realmente deduzir da mecânica quântica e quais são as implicações? Isso vai ser discutido na terceira parte. E na quarta parte, em relação a tudo isso, eu vou discutir o teorema de Bayes, que é o teorema mais fundamental para provar qualquer coisa na ciência, e eu vou mostrar algo que talvez umas pessoas vão achar surpreendente. Mas vamos começar com a primeira parte. Uma teoria pode provar algo, sim ou não. E aqui estamos num território que, quando você olha online, nas discussões da internet, a nomenclatura é um pouco confusa aqui.
Quando a gente fala normalmente de uma teoria na nossa vida cotidiana, a gente acha que isso agora não é nada real. É uma teoria e em algum momento a gente tem que ver se essa teoria também aplica pela prática. Na física, isso é obviamente diferente. Na física, quando a gente fala de uma teoria, isso é um ramo de equações, de ideias que descrevem algo no universo. Por exemplo, a mecânica quântica, ela descreve como se comportam elétrons, átomos, pelo menos por partes, e a teoria, a mecânica quântica, ajuda a gente para fazer cálculos que são importantes para experimentos. Uma teoria pode provar algo? Não. Uma teoria não pode provar algo. Uma teoria é simplesmente um conjunto de ideias, equações, que a gente aplica para, pode ser a relatividade restrita, a relatividade geral, a mecânica clássica ou a mecânica quântica. Disso dá para deduzir certas coisas, mas isso nem é nenhuma prova e isso nem mostra que está errado. Então, isso é uma coisa semântica, pequena, mas eu quero dizer, uma teoria não pode provar ou desprovar algo. Então, quando você usa essa nomenclatura, você está errado usando essa nomenclatura, mas alguém como eu talvez queira entender você na maneira certa. Isso é só um detalhe. E agora começamos. Vamos dizer que você tem uma teoria. E quando você tem uma teoria, você tem que ver se essa teoria é consistente com medidas. Por exemplo, a relatividade restrita é extremamente consistente com todo o movimento de planetas ou dos satélites que a gente tem em volta da Terra, e por isso a gente acha que ela descreve muito bem a realidade. Intuitivamente, uma pessoa pode pensar que a gente tenta provar a nossa teoria científica, similar como a gente prova uma ideia matemática. Mas isso não é o caso. A gente nunca consegue provar algo observável. A gente nunca pode provar uma hipótese. A gente só pode falsear ela. O que significa isso? Por exemplo, eu tenho a teoria que a Terra é redonda e ela se move em volta do Sol, e agora eu descrevo todo o movimento da Terra. Eu digo todos os dias tem que ter o nascer do Sol. Isso significa que se amanhã o Sol aparece, a minha hipótese não foi provada, porque a hipótese foi que sempre o Sol aparece. Então, se uma vez ela não aparece, a minha teoria seria falsa. E assim ela é falseável. Isso é o que faz uma teoria principalmente científica, de acordo com Karl Popper, e isso é geralmente aceitado entre cientistas. Se você tem uma teoria, e essa teoria é uma teoria científica, ela tem que ser falseável. Significa, tem que existir um experimento que mostra que essa teoria está errada. Se não existe um experimento para mostrar que ela está errada, a sua teoria nunca pode ser mostrada falso, então ela não tem um conteúdo. Porque uma previsão, e todas as teorias têm que implicar previsões, uma previsão pode aparecer errado. Se eu faço uma previsão, eu acho que o mercado cripto vai cair no ano que vem. Isso significa, se o mercado cripto em 2026 não cai, eu estava errado. Então a minha hipótese foi falseável. Mas se eu
formulo algo como: eu acho que o mercado de cripto vai cair, mas eu não digo quando, eu não digo por quanto, eu faço algo tão geral que qualquer coisa que acontece, eu sempre posso dizer: mas isso não foi sobre o que eu falei. Isso não é exatamente. Eu estou falando sobre outra coisa. E olha, nesse dia tinha essa caída mínima. Isso foi de que eu estava falando. Nesse caso, a minha hipótese, a minha teoria não era falseável. Ela estava formulada de uma maneira que nunca eu posso estar errado. Então, o estar errado faz parte de ciência. Então, isso implica também na mecânica quântica. A mecânica quântica é uma teoria falseável, porque ela faz predições sobre a realidade. E se essas predições se tornam erradas, ela não é mais válida. Mas, até agora, a mecânica quântica serve a gente muito bem. Ela carrega uma indústria enorme no ombro. Mas agora vamos lá. Eu falei, uma teoria não pode provar nada, mas uma teoria pode implicar coisas. Você pode ter uma teoria e essa teoria dá para deduzir certas coisas dessa teoria, mas além disso, se você faz a matemática, você repara que dentro da teoria tem implicações que você não viu antes. Então, quais são essas implicações da mecânica quântica? Para descrever isso, temos que voltar para a equação mais importante da mecânica quântica, que é a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger explica como a função de onda se comporta. A função de onda é esse psi, essa letra grega tridente. Então, essa função de onda, ela se comporta de uma certa maneira, e isso é a mecânica quântica. Mas a gente nunca consegue medir essa função de onda. Essa função de onda, ela é um objeto abstrato, que existe num espaço bem complicado. Só que dessa função de onda, na verdade, se a gente pega o quadrado dessa função de onda, a gente recebe a probabilidade para medir algo. Isso, se você quiser, são as duas partes mais fundamentais da mecânica quântica. A equação de Schrödinger, que descreve como uma função de onda se comporta, e a regra de Bohm, que diz como essa função de onda se relaciona para a sua medida. O problema agora é que quando você mede, você não mede mais uma probabilidade. Agora você mediu. Por exemplo, se você faz uma medida, se uma partícula está numa certa posição, e a equação de Schrödinger diz, a probabilidade é 50% que a partícula está numa certa posição. E você faz a medida, depois da medida você sabe se a partícula estava lá ou não. Então, depois da medida, você sabe que a probabilidade era 100% ou 0%, porque você mediu a partícula lá. Isso é o passo na mecânica quântica que ninguém entende. Isso é o que a gente chama o problema da medida. Que a gente tem uma equação aqui que descreve muito bem a função de onda e que a gente consegue fazer que a função de onda vira algo diferente, mas a gente não sabe como. A gente não tem ferramentas matemáticas. Então, isso é o ponto onde os físicos divergem muito em como interpretar isso. Eu não vou discutir todas as possíveis interpretações da mecânica quântica que resolvem esse problema. Eu só vou discutir duas possíveis soluções para o problema de medida. A primeira é que a medida consciente que você faz de um ser deixa a função de onda entrar em colapso. Então, a consciência manifesta a realidade. Isso é uma interpretação da mecânica quântica. E isso é essa interpretação em qual você pode chegar
na conclusão que o universo tem uma consciência, se você quiser. Essa interpretação entre físicos não é muito popular não, mas ela não é inconsistente com o que a gente mede. Uma outra interpretação é o que a gente conhece como multimundos, que o universo se divide permanentemente em muitos mundos. E na verdade, cada vez que ocorre algo como uma medida, o universo se dividiu e você está em uma realidade. Tem uma outra realidade onde a medida ocorreu de uma maneira diferente. Isso é a interpretação de multimundos. Então, David Deutsch acredita nessa interpretação. A grande parte dos esotéricos acredita nessa interpretação. Isso significa que, quando agora alguém diz a mecânica quântica prova a existência que o universo é consciente, isso foi deduzido disso aqui. Então agora vamos dar uma olhada qual é a probabilidade para isso aqui sendo o caso. E para isso a gente tem que olhar para um teorema de uma importância extraordinária para a ciência e que muitos cientistas não conhecem suficientemente bem, que é o teorema de Bayes. O teorema de Bayes é como você consegue calcular a probabilidade para algo sendo válido, dado que algo é válido. Então, aqui você tem escrito a probabilidade P para A sendo válido, se B for válido, é a probabilidade de B se A for válido, e vezes a probabilidade de A dividido pela probabilidade de B. Então, o que significa isso no nosso exemplo? Vamos dizer que A é a existência de universos paralelos e B é a validade da mecânica quântica. Então, qual é a probabilidade da existência de universos paralelos, considerando que a mecânica quântica é válida? Então, a probabilidade para a validade da mecânica quântica, se existem universos paralelos, é obviamente 1. Né? Porque a existência de universos paralelos foi deduzida da mecânica quântica. A probabilidade de B, a probabilidade para a validade da mecânica quântica também é quase 1. Um pouco menor, mas vamos dizer que é quase 1. E agora a probabilidade para a existência de multiversos é algo que a gente tira basicamente da nossa bunda. Então David Deutsch acha que isso é o caso. E agora se a gente olha para a nossa equação, é que PAB é exatamente igual P de A. Isso significa que quando você mostra que a mecânica quântica funciona, você ganhou exatamente nada sobre a existência de universos paralelos. A probabilidade permanece igual. Então vamos olhar para algo melhor agora. Vamos dizer que alguém tem uma previsão de um efeito que vem de universos paralelos. Vocês lembram, eu falei que para uma teoria sendo científica, ela tem que ser falseável, mas para ser falseável, ela tem que fazer uma previsão. E agora, se A fosse essa previsão e B a validade dessa mecânica quântica, agora você poderia aumentar a probabilidade para realmente existir universos paralelos. Assim funciona o teorema de Bayes. Eu sei que isso talvez é um pouco demais, mas eu queria explicar aqui que até quando cientistas, até quando físicos dizem que computação quântica ou outras coisas provam alguma interpretação da mecânica quântica, isso não é o caso. Para fazer isso, eles sempre têm que fazer uma previsão que não sai trivialmente da mecânica quântica. Assim dá para dizer que a mecânica quântica não prova a existência de muitos universos, não prova a existência de Deus, não prova nada disso. Esse vídeo foi inspirado
de um comentário de pai de santo quântico e ele perguntou: você conhece o trabalho do Helio Couto ou do Amit Goswami? Eu decidi citar Amit Goswami porque lá tem mais conteúdo. O Helio Couto parece para mim como alguém que não entende muito bem de que ele está falando. Eles dizem que a mecânica quântica explica Deus, o vácuo quântico. Muitos dizem que é pseudociência, mas não conseguem contra-argumentar. Primeiro, muito obrigado para esse comentário. Eu achei esse comentário muito inspirador por várias razões. Primeiro, eu acho que é muito bom tirar esse mal-entendido que tem algo escondido lá na mecânica quântica que mostra que, não sei, Deus existe ou que existem muitos universos ou alguma coisa. Não existe, mas existem pessoas que tentam vender essa ideia, mas principalmente porque eles não entendem como funciona a acumulação de conhecimento usando o teorema de Bayes. Mais uma coisa, o vácuo quântico, isso é só um comentário no lado, tem a ver com isso, mas eu não discuti isso aqui. O vácuo quântico é algo diferente, né? Isso são flutuações quânticas, quando você tem nada lá. E sim, no argumento de Amit Goswami, ele usa isso, mas isso não muda nada sobre o contexto que eu expliquei aqui. Agora, muitos dizem que pseudociência, eu gostaria de dizer alguma coisa sobre isso também. A diferença entre ciência e pseudociência não é tão nítida. Existem muitas pessoas que fazem ciência ruim e assim é pseudociência, não é melhor do que alguém que faz ciência completamente fake, mas então isso é só uma palavra, pseudociência, né? Você pode fazer a ciência ruim, ciência melhor. E se você faz ciência ruim, em alguns casos a gente chama isso pseudociência. Mas agora o pai de santo quântico falou, mas não conseguem contra-argumentar. E isso é um comentário muito bom também, que eu gostaria de usar para finalizar esse vídeo. Por quê? Quando alguém diz que a mecânica quântica implica algo ou mostra algo, essa pessoa tem que fazer um argumento que você pode entender. Não vice-versa. Uma pessoa que diz, eu não escuto, isso não precisa mostrar nada. Uma pessoa que diz, isso é pseudociência, não precisa mostrar isso. Isso é algo muito interessante sobre ciência em geral. A gente tem discussões entre cientistas, e se você é um cientista que trabalha no Rio de Janeiro, a probabilidade é muito alta que ninguém escuta o que você diz, se você faz algo muito revolucionário. Mas se você trabalha, por exemplo, em Harvard, a probabilidade já é um pouco melhor que alguém escuta o que você diz. Então, existe uma certa troca de ideias e uma certa subjetividade dentro da comunidade científica, que não significa que o espírito cientista é subjetivo, não, isso significa que cientistas são humanos. Mas então, o ponto aqui seria mostrar exatamente o argumento. Eu li agora o argumento de Amit Goswami, eu poderia explicar isso também melhor, mas o contra-argumento já está agora aqui, porque esse tipo de argumento não funciona. Mas muito obrigado por esse comentário, pai de santo quântico. E eu sempre faço vídeos que têm algo a ver com física, ciência, às vezes filosofia, às vezes também coisas sociais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, dá um like, faz uma subscrição no meu canal. E com isso eu digo até a próxima.